Hello! Deixa eu ajustar o brilho. Vamos lá para o nosso último tópico aqui do capítulo 2 de Êxodo, que é quando Deus manda providência. Falamos no vídeo anterior, só recapitulando para quem está vendo aqui o canal, sobre Joquebede, sobre Miriam, e agora vamos falar sobre a última personagem desse tópico aqui da história, que é a filha de Faraó, né? Que estava se lavando no rio Nilo quando viu o cestinho de Moisés. E a palavra de Deus fala aqui no capítulo 2, capítulo 2, versículo 6, eu vou ler aqui para vocês, que fala assim: E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, no caso a Miriam, né, que a gente contou no último vídeo. A Miriam falou à filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu lhe darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Vamos aqui nessa mulher, que é citada aqui no livro de Êxodo. Gente, meu celular tá com a iluminação, não tá legal. Tá aqui, voltou. Quando Deus manda providência para nossas vidas, né? Ele manda, às vezes, por pessoas que a gente não esperava. Pessoas que a gente meio que pensa assim, não, essa aqui, qualquer pessoa, menos ela. Já aconteceu com você? De ajuda de Deus, ela chegar na tua vida, principalmente nesse processo de cura, né? Que por mais que a gente não fale cura de forma direta, mas quando se fala em liberdade espiritual, nessa quebra de vícios, nessa quebra de escravidão espiritual que segue o nosso corpo negro, a gente está falando de uma quebra que também rebela no mundo físico, não só no mundo espiritual. Porque quando você está bem na sua mente, na sua alma e no seu corpo, todas as áreas da sua vida elas vão se ajustando, porque seria contraditório Deus tocar em você, que é um ser que nasceu para criar coisas boas, que nasceu para produzir, e ele cura a tua fonte, cura a tua alma, cura o teu corpo, cura a tua mente. E depois que ele cura, é normal, natural até, que as coisas à sua volta elas comecem a se movimentar para ser coerente com aquilo que Deus fez na tua vida. E quando chega essa fase, que às vezes chega e a gente nem percebe, porque a cura ela vem, por exemplo, quando você vê uma mensagem e pensa, hoje eu não vou responder, Deus tem melhor para mim, não eu. Aí depois você para e reflete e você pensa, meu Deus, há tempos atrás eu esperava, ansiava por essa mensagem e hoje eu não senti nada. Deus te curou. Ele faz essas coisas e a gente às vezes nem se dá conta da cura de Deus, né? Desse processo de depois que você confia nele, que você entrega o seu cestinho, que você protege a sua intimidade com ele, a providência dele chega em um dia comum, por pessoas que você não espera, né? E quando eu vejo essa filha de Faraó, a palavra cura vem na minha mente para fazer esse vídeo, porque nessa liberdade espiritual que a gente encontra em Deus, ele cura. Você crê que Deus ele cura? Que ele consegue curar uma depressão? Que ele consegue tirar de você esse desejo de tirar a própria vida, de se mutilar, de se colocar em situações perigosas? Que se você está vendo esse vídeo, por exemplo, de uma mesa ou em uma cama de hospital e o médico ele já falou que para você não tem jeito, você crê que Deus ele pode te curar? Que a providência dele ele chega na tua vida por meio de um vídeo, por meio de um sorriso de uma criança, por meio de uma borboleta que passa na janela do seu quarto do hospital, por meio de uma canção que toca no teu coração.
a providência de Deus, ela chega de forma inesperada. E ela chega para cumprir e honrar a tua fé. Honrar aquilo que você entregou para Deus, às vezes com lágrimas. E a filha de Faraó, por que eu falo de cura quando eu vejo essa história aqui? Quando ela viu Moisés. Porque era um povo, era um rei, era um faraó que estava sacrificando sonhos, que estava... Porque você concorda comigo que uma mãe ter que jogar o filho no rio sabendo que ele vai ser morto é algo doloroso? É algo que uma coisa é você enterrar o seu sonho porque alguém matou. Outra coisa é você ter que, você mesma ir lá e matar os seus sonhos, porque as parteiras, elas se recusaram a matar as crianças. Então o faraó ficou furioso, então agora quem vai entregar as crianças são os próprios escravos, porque eles são os escravos, eles não têm direito de discordar da minha ordem, entende? Então foi muito mais cruel aqui, porque quando alguém mata o teu sonho, você tem alguém para culpar, de certa forma, né? Você fala, olha, eu poderia chegar a tal lugar, mas aí apareceu alguém no meio do caminho e não foi do jeito que eu sonhei, e a culpa não é 100% minha, é 50% minha, 50% da outra pessoa. Ou a culpa é 100% da outra pessoa, não é só minha. Você pode argumentar isso e, de certa forma, existe um conformismo, né? Você tem alguma coisa para se segurar. Mas e quando você é a pessoa que é obrigada a sufocar esse sonho, a tirar a vida? Porque você não tem poder de escolha, né? Você não tinha outra opção naquele momento. Você não tinha o conhecimento que você tem hoje sobre a vida para se proteger da maldade do mundo. E Deus manda cura para você hoje. Ele manda providência para você hoje através dessa palavra, mesmo que você não esteja vendo ainda. Se você observar bem ao seu redor, se você olhar para o que você está se tornando, para o que você era, mesmo que você tenha perdido amizades, perdido os recursos, você hoje é uma pessoa abençoada. Mesmo que você esteja em um hospital, mesmo que você esteja desiludida por médicos, Deus ainda está te curando. E Ele, até o último segundo da tua vida aqui nessa terra, Ele é o maior interessado em mudar a história, em te curar em todos os sentidos. E aqui foi, Joquebede, ela foi curada. Quando a princesa, a palavra de Deus fala que ela moveu-se de compaixão. O que é se mover de compaixão? É você tendo o poder de simplesmente ignorar aquela situação, porque evitaria problemas para ela, com certeza. Mas algo dentro de você, nossa, não vou conseguir simplesmente virar os olhos e fingir que não vi. Algo nela foi tocado. E você sabe que não foi porque ela era boa. Porque se fosse boa, os outros meninos não tinham sido mortos. Foi a mão de Deus, né? A mão de Deus cuidando de Moisés, cuidando de Joquebede, que teve a fé de proteger a criança, que teve a fé de colocar diante de Deus os seus sonhos. E a tua cura, ela vai chegar assim, né? Esse vídeo é para alertar que está chegando, né? Ela vai chegar assim porque você confiou no dono do universo. Eu não sei se a tua cura é de uma dependência emocional, mas o Senhor te cura. Eu não sei se é de uma depressão, mas o Senhor te cura. Eu não sei se é de uma vergonha financeira, mas o Senhor te cura. Ele consegue mover o coração de quem Ele quer mover para te abençoar. Eu vou contar algo para vocês. No começo da minha fé, eu tinha uma dificuldade muito grande em confiar em Deus. Porque eu sempre trabalhei, sempre fui atrás das minhas coisas, sempre, comecei com 14 anos, desde então nunca parei. E eu sempre fui a filha que nunca deu trabalho, sempre fui a filha que ajudou e nunca foi ajudada. Não porque meus pais não me amem, mas porque eu sempre tive esse negócio de, eu vou fazer acontecer, entendeu? E quando eu me converti, de fato,
para Deus, né? Entendi quem eu sou nele, na palavra dele. A primeira coisa que ele pediu para mim foi o controle. E nossa, eu sou uma pessoa que eu pego o calendário e eu coloco todos os eventos que eu vou no ano. Eu coloco as metas do que eu vou fazer, do que eu vou alcançar, do que eu vou ler. Eu gosto de ter essa sensação de que eu tenho um controle de algo, né? Principalmente na minha vida. Eu não gosto eu não gostava, porque agora eu tô meio que, deixa, pai, pode deixar. Mas eu era aquela pessoa cri-cri, não sei se esse é o termo certo, cri-cri, que se não tivesse um mínimo de controle da situação, eu me desesperava. Isso aqui não vai dar certo. E o que mais Deus me pediu nesse meu processo de libertação, né, dessa escravidão espiritual, foi o controle. Assim, olha, eu quero o controle da tua vida emocional, eu quero o controle da tua vida profissional, eu quero o controle do teu coração, da tua alma, eu quero você 100%. E eu pensei, não, 100% é demais, né, pai? Eu posso ir na igreja, ouvir uma palavra, te adorar, eu posso falar de Jesus para você aqui, falar do amor de Deus ali, mas 100%, ninguém vive 100% hoje em dia disso não. E eu tinha essa resistência aqui dentro de mim, e quanto mais eu resistia, mais Deus falava, me dá o teu controle, me dá, entrega o teu cestinho para mim. Entrega o teu cestinho para mim, filha. E eu dava e ficava, não como Miriam, confiando e esperando o cestinho chegar no lugar certo. Eu ficava tipo como aquele chefe insuportável que te dá uma tarefa e de meia hora pergunta se você terminou. Você já teve esse chefe assim? Que ele te passa uma tarefa e fica no teu pé para saber se você entregou o tempo todo? Parece que ele não confia que você vai dar conta de entregar a tarefa. Que você parece que tem que ser no tempo dele. E aí você fica, meu Deus, que cara chato. Se ele não confia em mim, porque ele não pega esse trabalho e ele mesmo faz, né? Você fica com essa sensação. E quantas vezes nós somos assim com Deus? Até que um dia Deus falou comigo sobre a história de um pintor. Quando você conhece um pintor muito reconhecido, que é muito famoso, que entrega várias obras e que a obra de arte dele é muito cara e é única, singular, e você fala para ele, olha, tá aqui o quadro branco, você pode usar os teus pincéis, você pode usar as cores que você quiser, mas eu quero que você me entregue um quadro único, um quadro especial, e eu confio, porque eu ouvi falar que você é referência, que você tem competência, que você é o bambambam em pinturas. Então tá aí o quadro, eu vou deixar você pintar esse quadro. E esse pintor é Deus, né? Deus, ele é especialista em pintar histórias, em fazer algo novo. Mas você não vai ficar no pé do pintor, de meia hora perguntando pro pintor se a cura chegou, se o milagre chegou, se a providência chegou. Você confia que ele vai fazer algo novo, porque tudo que você ouviu dele, a reputação desse pintor, fala que ele é bom, que ele é excelente, que ele é único, que ele é singular. E Deus falou comigo, nossa, Laiane, pois é, as pessoas entregam a sua vida, entregam uma coisa para os pintores, não ficam no pé deles, né? E você me entrega a sua vida e vez ou outra fica me perguntando o que vai acontecer, se eu vou fazer agora, se eu não vou fazer. Que tipo de fé é essa que não confia 100%? E desde então eu larguei Deus na salinha dele com o quadro, com o pincel, com as cores. E não fico perguntando para ele se a minha cura chegou agora, ou se vai chegar amanhã, ou se tudo vai mudar hoje ou não. Porque como eu mostro aqui, a palavra de Deus mostra aqui, a cura sempre vem. Deus, ele consegue mover o coração de pessoas que não necessariamente tem algo a ver com o seu projeto, tem algo a ver com a tua cura, mas se é providência de Deus na tua vida, ele vai prover, porque ele é Deus. E a história do pintor é bom, para terminar o vídeo, para te lembrar que o que eu falei no vídeo anterior, né, da Miriam, que foi até o fim, mas nessa jornada de ir até o fim,
também confiar que a providência vai chegar, porque ela chega. Deus, ele não é homem que se esquece das promessas, ele cumpre tudo que ele fala. Deixa na mão do pintor essa cura, deixa na mão do pintor essa causa, deixa na mão do pintor essa dor que você não contou para ninguém, essa vergonha que você está sentindo, esse medo, essa culpa, essa depressão, essa ansiedade, essa necessidade de estar no controle de tudo o tempo todo. Deixa na mão do pintor e confia que ele tem um repertório de quem nunca falhou na entrega. E ele entrega melhor do que você pediu. Porque a providência, ela chega, tá bom? E esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreva, curta, comenta, deixa o seu comentário e compartilhe. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra, ela fique no seu coração. Porque são dias maus, mas o Senhor, ele é sempre bom. E ele se importa conosco. Forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau.